Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência agora no vídeo 576. E também aqui, no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então aqui, Kardec continua esclarecendo assim, ó. A vista da alma, a visão da alma, ou do espírito, entendeu? Ou do espírito, não é circunscrita e não tem sede determinada, Então, a visão da alma não é circunscrita. Não posso dizer assim, a alma enxerga pelos olhos, enxerga pelo baço, enxerga pelo pâncreas. Não. É lógico que no corpo físico a alma tem que enxergar pelo globo ocular aqui, pelos olhos. Mas aqui o assunto é outro. Olha só para você ver. Ó. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgãos especiais. Então, não é o corpo físico que vê, é a alma que vê. Vêem porque vêem, Vê porque vê. Sem saberem o motivo nem o modo. Uma vez que, para eles, na condição de espírito, Vamos dar uma olhadinha aqui. Na condição de espírito, aqui não, aqui ó, olha, aqui nós temos que mudar. Uma vez que, para eles, na condição de alma, Kardec colocou aqui espírito, não, é na condição de alma. Você vai entender agora por quê. Uma vez que para eles, na condição de alma, a vista carece do foco próprio, Se se retornam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital. Ah, não, aí realmente eu não havia lido até essa parte aqui. Olha pra você ver como é que eu também tenho que aprender, no caso aqui é espírito mesmo, Não, não, não. No caso é espírito, é alma mesmo. Sabe por que que é alma? Olha só para você ver que controvérsias gostosas. Eu vou ler novamente. Uma vez que, para eles, na condição de alma, a vista carece de foco próprio. Se retornam ao corpo, esse foco lhes parece estar no centro onde maior é a atividade vital, que é as vistas, Que são os olhos físicos, As atividades vitais. Principalmente no cérebro, na região do epigastro, Ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Olha só. Ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. Aí já não é o espírito, é a alma, Novamente eu tenho que dizer isso aqui. É a alma, porque é a alma que retornou ao corpo. Se retornou ao corpo é porque presa no corpo se encontra através da reencarnação. Agora, se ela não estivesse reencarnada, ela não necessitaria retornar a esse corpo aqui, o qual Allan Kardec aqui está descrevendo. Olha só para você ver. Se reportam
ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, né? Na massa encefálica, nas regiões neurológicas, né? Principalmente no cérebro, na região do epigastro, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre a alma e o corpo. Não é entre o espírito e o corpo. Ora, ele está ligado. Ele se desprendeu, mas voltou. Então, é a alma. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. Vamos analisar isso. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado, né? Vamos saber o porquê que não é ilimitado. O espírito já começou já de novo aqui. Olha só para você ver. Não é espírito. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitada. Aí Kardec diz aqui assim, ó, o espírito, mesmo quando completamente livre, voltando agora, não é espírito, é alma. A alma, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Nesse sentido aqui, o poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado, mas isso é relativo e é complexo, porque ilimitado é o todo criador, limitado abaixo do criador. Então, mesmo aquelas almas mais evoluídas, elas são limitadas. Então, isso aqui é uma pegadinha. Allan Kardec aqui, ele tecendo esse comentário aqui, você entendeu? Esse resumo teórico, ele nos faz, ele deixa aqui essa pegadinha para ver quem é que raciocina. Porque olha só para você ver. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitada. Não é ilimitado. Entendeu? A alma, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Então é limitado. Todos somos limitados. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria. Olha só para você ver. Ainda mais restringido, né? Os tem quando ligados à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal, nem infalível. A clarividência sonambúlica é de fato uma pegadinha. Ainda mais restringido os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal, nem infalível. A clarividência sonambúlica, né? Olha só para você ver. E tem pessoas que lê isso aqui e não raciocina. Passa por cima. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade. Nossa, que nome complicado, né? Sua infalibilidade. Quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza
e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Olha só para você ver que interessante. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo, voltando, a alma do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico, né? Então, o processo é relativo e é complexo porque de qual nível? De que nível Allan Kardec aqui está tratando? Não tem como saber. Porque ao mesmo tempo que ele está tratando, nesse resumo aqui agora, de um nível mais elevado. Só que nós não sabemos que nível é esse. Que nível detém essa alma a qual aqui ele está tratando. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha, né? Então, nós vemos muitas pessoas induzindo, provocando o sonambulismo, né? Então, aqui Kardec está dizendo que não há necessidade, né, de palavras articuladas. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. É a questão da evolução, a questão da moral, né? É a questão da evolução da alma. Então, aqui o processo é complexo e é relativo. Essa também a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhes prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contrai, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. Então, nós observamos que dentro de um processo de uma naturalidade, no meio de pessoas simpáticas, é que esses portadores dessas faculdades conseguem se desprender dentro de uma naturalidade, de uma facilidade muito grande. E que no meio de curiosos, isso já se torna mais difícil. Porque esse magnetismo, essa energia, interfere no andamento desse processo todo. A presença de, olha só para você, a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Tá vendo só? Porque Allan Kardec, ele realizava vários experimentos, né? Então ele fazia vários testes. Então, ele constatava tudo isso. Então,
ele constatou que a presença de pessoas mal intencionadas, né, ali nos trabalhos, assistindo o trabalho daqueles médios portadores do sonambulismo. Ele percebeu, Allan Kardec percebeu, que a presença dessas pessoas mal intencionadas ou de pessoas antipáticas produzia efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Você entendeu? A sensitiva, aquele médium, está ali. Então, essas energias todas, a presença desses antipáticos, a presença desses mal intencionados, desses curiosos, agir como uma mão colocada sobre aquela pessoa ali, detentora daquela faculdade. Então, a não presença dessas pessoas, e sim a presença só de pessoas simpáticas a todo aquele trabalho, a desenvoltura, o êxito dos trabalhos acontecia de uma forma assim, mais perfeita. Olha só para você ver a influência, né? O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito. Voltando. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo a sua própria alma, porque ele não vê o próprio espírito. Porque se ele está no corpo físico, eu vou bater nessa tecla. Se está no corpo físico encarnado, é alma. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo a sua própria alma e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala aquele. Olha só para você ver que interessante. Como se dá esse processo. Então, você observa a diferença da visão do espiritismo com relação principalmente ao sonambulismo. A diferença com relação ao sonambulismo, com relação à psicopatologia da Terra. Então, eu não vou nem comentar nada, porque eu já comentei demais em outros vídeos e não vale a pena. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Agora temos que ver aqui. Em cada uma de suas existências corporais. Não, aí já não é espírito também, é alma. Porque veja bem, em cada uma de suas existências corporais
Desculpe. Quem ali presente se encontra ou se encontrava naquelas existências corporais era uma alma e não um espírito. Em cada uma de suas existências corporais, a alma adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira. Não é que esquece. A alma nem esquece e nem perde. Nós temos que ressaltar isso. Ela não esquece. Porque você há de convir comigo que muitas coisas que nós esquecemos, às vezes nunca mais conseguimos relembrar. E não é assim o que acontece com a alma. O que acontece com a alma, com o conhecimento adquirido em existências passadas, é que não é esquecimento. A alma não perde aquele conhecimento. O que ocorre é que o véu do esquecimento do passado, você entendeu? Adormece aquele conhecimento. E quando a alma se desliga, ó, você viu que antes, no desdobramento, ali é o desprendimento. Desencarnar é desligar. Quando a alma se desliga do corpo físico e retorna à erraticidade, ela, se vendo livre do corpo físico, obviamente ela recobra a consciência. Agora, isso é relativo. Imediato ou demora um certo tempo. Você entendeu? Porque não são todas as almas que retornam ao plano espiritual e que recobra a consciência dos arquivos de existências passadas, não. Isso está relacionado também à evolução, então isso é complexo e é relativo. Nós temos que ressaltar isso aqui, entendeu? Então, mas vamos dizer que a alma, ela está em condições de merecimento. Então, ao se desligar-se do corpo físico, ela retorna à erraticidade e ali na condição de espírito, aquele espírito recobra a consciência, recobra aqueles arquivos, recobra aqueles conhecimentos que por um período, enquanto no corpo físico ela encontrava-se na condição de alma, permaneceu embaixo, como se diz no bom sentido, embaixo do véu do esquecimento do passado, adormecido todas aquelas virtudes, todos aqueles conhecimentos adormecidos embaixo do véu do esquecimento do passado, o qual, na condição de espírito liberto, na erraticidade, aquele espírito que tem merecimento mais rápido e com maior facilidade, ele revê, ele recobra aquelas virtudes, aquele conhecimento, aquelas faculdades, ele recobra com maior facilidade. Agora, aqueles que não têm lá tanto merecimento, demoram um pouco mais, coitadinhos, né? Mas nunca que o ser perde. Nunca que o ser esquece. Como Kardec que disse, ó, adquire um acréscimo de conhecimento
e de experiência, esquece-os parcialmente. Não, não esquece parcialmente, não. Adormece parcialmente embaixo do véu do esquecimento do passado, né? Encarnado a matéria por demais grosseira, né? Olha só para você ver. Porém, deles se recorda como espírito. Olha só para você ver. Porém, deles se recorda como espírito. Por isso que eu disse que é relativo. Por que que é relativo? Porque está de acordo com a evolução, porque não são todos os espíritos, não são todas as almas que ao retornar à erraticidade, que já conseguem recobrar todo aquele conhecimento, né? Não é? Adormecido embaixo do véu do esquecimento do passado. Esquecer não esquece, perder não perde. O que ocorre ali é um adormecimento, adormece aquele conhecimento, porque ali, sobre aquele conhecimento, vem o véu do esquecimento do passado e fica tapando ali, né? É como o sol, que a gente coloca um guarda-chuva, uma sombrinha, um guarda-chuva, mas mesmo assim a gente não deixa de ficar sentindo o calorzinho do sol, mesmo com a sombrinha ou com o guarda-chuva. Vamos para o próximo vídeo.